Irmãos, então vamos dar continuidade à sequência de estudos que nós temos feito sobre os erros do romanismo. E hoje nós vamos examinar o que é chamado no romanismo o sacramento da ordem. Com o texto de referência para nós vamos usar o texto de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10. E o texto diz lá: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E eu lembro aqui os irmãos desta ênfase: o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É o que a palavra revela, a palavra de Deus nos revela. Então vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua santa perfeição e justiça que, através de Jesus Cristo, Senhor Deus, Tu nos redimiste da rebelião contra Ti, contra o nosso pecado absolutamente e irremediavelmente impagável por nós, mas que Jesus, o Teu Filho, se fez criatura e nos justificou perante Ti. Ele, Senhor Deus, o nosso Senhor, pagou o nosso pecado. E mais ainda, Senhor Deus, Tu que fizeste de Jesus o sumo sacerdote, Tu, Senhor Deus, nos chamastes para sermos uma nação sacerdotal perante Ti, para servirmos a Ti através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Damos graças por toda essa misericórdia, essas bênçãos que recebemos de Ti, e tudo fazemos e oramos em nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Então, o sacramento, o que nós já vimos, eu vou passar brevemente aí a respeito de uma certa revisão que temos que fazer sobre esse tema. O sacramento é uma ordenança. Sacramento, como nós sabemos, não é uma palavra que está registrada na Bíblia, mas a ordenança e as leis de Deus, sim. Então, o sacramento é uma ordenança, é uma ordem que nós recebemos para cumprir. E como nós já vimos na nossa confissão de fé, a confissão de fé não é a nossa revelação da palavra, da vontade de Deus, mas é uma ordenação do que está revelado. E isto foi feito por nós, discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus, e as confissões de fé e outras doutrinas derivadas da palavra de Deus, elas são fruto do nosso estudo e trabalho. Ou seja, elas não são infalíveis, mas elas são baseadas na Escritura. Então, lá nos sacramentos, nós vimos que são santos sinais e selos do pacto da graça imediatamente instituídos, diretamente instituídos por Deus, para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele. Ou seja, o sacramento, pelos sacramentos nós recebemos alguma coisa e demonstramos alguma coisa, que é a nossa fidelidade a Jesus Cristo e a Deus. Bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, os que não são fiéis de Deus, de Jesus Cristo. São as pessoas que não aceitam a Jesus. E solenemente
obrigá-los ao serviço de Deus segundo a sua palavra. E aí tem os outros elementos que nós já conhecemos, a graça significada no sacramento ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferido por qualquer poder do sacramento. Ou seja, quando nós temos os nossos filhos, ou nós mesmos somos batizados, não é o batismo, o ato do batismo, a água derramada sobre a nossa cabeça, que nos purifica. Aquilo é um símbolo, e através daquele símbolo que Deus estabeleceu, e Jesus Cristo nos instruiu, aquele símbolo, ele está demonstrando, apresentando a graça que está sendo oferecida por Deus. E esse símbolo do batismo, por exemplo, ele traz consequências espirituais naqueles que o recebem. Mas eles em si não têm poder. A água que cai sobre a nossa cabeça, sobre os nossos filhos, ela não purifica, ela representa a purificação. Da mesma maneira, a nossa digamos, a ceia do Senhor, quando nós comemos o pão e tomamos do cálice, eles em si não têm poder de transformação ou de materialização de bênção, mas eles representam a alimentação que nós recebemos pela palavra e o sangue de Jesus que nos purifica perante Deus. Então esses dois elementos e essa diferenciação é essencial para o que nós vamos trabalhar, ou seja, não depende de quem administra, não depende do elemento, e em si eles contêm a promessa de um benefício que nós recebemos pelo sacramento. E a Bíblia só revela e nos dá dois sacramentos que são ordenados por Cristo, que é o batismo e a Santa Ceia. E mais ainda, não é para ser administrado por qualquer no sentido por pessoa independente da sua condição e posição reconhecida pela igreja na congregação. Ou seja, o sacramento só pode ser ministrado, a mesa presidida, e veja, a mesa não é da pessoa que está presidindo. A condição de se tornar um culto a Deus, parte do nosso culto a Deus, não é característica do ministrador, ou seja, do pastor que está apresentando, do presbítero docente que faz isso. E a distribuição da Santa Ceia pelo pastor, pelo presbítero regente, não faz daquilo, então, um ato que gera a consequência e o benefício do sacramento. Mas todos esses elementos são necessários para demonstrar a nossa submissão à palavra de Deus, e que ali estão congregados e está sendo distribuído e feito um ato de adoração de forma em obediência a Deus. Ou seja, uma pessoa que não aceita Deus como Senhor Jesus Cristo, como Salvador, ela não pode distribuir elementos para a congregação, nem presidir a ceia. É necessário que a pessoa tenha demonstrado e que seja um oficial reconhecido pelos membros da igreja. Aí nós temos a visão que nós já vimos no romanismo. E eu tenho usado, e cada vez que, digamos, no desenrolar desses estudos que nós temos feito, eu definitivamente vou adotar e tenho adotado a expressão para esta religião que nós estamos estudando de romanismo. É igreja católica do ponto de vista, digamos que é mundial, mas é romana. Irmãos, esta igreja não é igreja de Cristo, e nós estamos então estudando isso porque ela se faz parecer como uma igreja de Cristo, e pode ter até tido origem na igreja de Cristo, mas não é igreja de Cristo. Então é romanismo, isso é uma religião, e que aliás os próprios confessam que o nome é Igreja Católica Romana, digamos, é a denominação oficial que se adota dentro disso.
E eles, no Concílio de Trento, que se mantém em vigência até hoje essa convicção, eles dizem lá que eles têm lá os 7 sacramentos, falso, sacramentos bíblicos são 2, mas o outro elemento importante é que a Igreja Romana não tem a Bíblia como a sua única regra de fé. Ela tem a tradição que foi desenvolvida durante alguns séculos, e particularmente depois do 3º século e 4º século do cristianismo, e essa tradição tem autoridade superior e até o meio de interpretar a Escritura. Então, para os romanistas, então são 7 sacramentos, e quem disser, afirmam eles, quem não aceitar, que são 7, nem mais nem menos, eles devem ser excomungados, né? Excomungados do cristianismo e condenados ao inferno. Aqui essa excomunhão implica não vão para o purgatório, vão para o inferno. E mais ainda, a forma do catecismo como o nosso é uma maneira de instruir de maneira ordenada o fiel. Então tem lá toda uma série de documentos no romanismo, e entre eles eles adotam o catecismo, que é bastante extenso, tem milhares de itens, como vamos dizer, como uma forma que o fiel deve acompanhar e servir a igreja. Então, no item 1118, eles dizem lá que os sacramentos são da igreja. Veja, o sacramento que Jesus Cristo, nos determinou, são para os crentes, para os membros, para o corpo de Cristo, na individualidade e no conjunto que fazemos nós parte do corpo de Cristo. Mas ele é direcionado a cada uma das pessoas. No romanismo, os sacramentos são da igreja. Ou seja, a igreja é uma entidade, como nós já vimos, formada essencialmente pelo seu clero, que nós vamos ver adiante, e esses sacramentos são da igreja, do sentido de instituição. Não é do povo, digamos, fiel. Ele é da igreja. E no duplo sentido, são por ela e para ela. Novamente, é para a instituição. Porque, como nós já vimos, os sacramentos, a igreja, a instituição, recebeu, e ela, dentro do seu discernimento, da sua interpretação, distribui aqueles que entendem que devam receber. Então, não é direcionado ao povo, aos filhos de Deus, é direcionado à instituição igreja, e que, mais aí num ponto interessante nós lembrarmos, a igreja, no romanismo, não existe igreja visível e invisível, é só uma igreja, a igreja dirigida, como nós vamos ver mais adiante, dentro de uma determinada estrutura que tem como o seu líder e no ápice da sua direção, o Papa. Então, é através da igreja que se opera todos os efeitos dos sacramentos. Nós já vimos isso. Então, a igreja afirma que os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Não é Cristo que salva cada um dos dos escolhidos pelo Espírito Santo antes da fundação do mundo. É o sacramento que a igreja distribui que faz a salvação. Daí, irmãos, não devemos nos confundir e mal entender. É outra religião. Aqui não tem, o romanismo não tem Cristo como redentor, tem a igreja como redenção. A igreja, o sacramento da salvação, como nós já vimos, é a igreja romana. Outra religião. Aí o erro que nós vemos, o sacramento da ordem. Então, dentro desses 7 sacramentos que nós estamos estudando agora, particularmente nesses capítulos, nós temos o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é a ordenação dos sacerdotes. Esse é outro ponto que nós vamos examinar. Então, é a ordenação. Então, tem certas funções e ofícios no romanismo que recebem ordenação. Eles recebem uma bênção especial e particular. E diz lá, no serviço eclesial do ministro ordenado, ou seja, daquela pessoa, do oficial dentro da igreja romana que recebe esse ato de ordenação, que também é um sacramento, o padre, em virtude do sacramento da ordem, age
na pessoa de Cristo. Ou seja, o padre passa a ser a pessoa, o representante direto e pessoal. Ele, padre, passa a ser a representação de Cristo perante a igreja. Não é que a colocação que nós temos dentro da revelação do bíblica e particularmente do Novo Testamento é que Jesus Cristo não instituiu nenhuma pessoa para substituí-lo em lugar nenhum, absolutamente impossível. Só ele poderia e pagou pelos nossos pecados, e ele é o único intermediário entre nós, redimidos por ele, e o nosso Deus, o Pai, que é o Senhor de todo o universo. No romanismo, o ministro age e se faz pessoa de Cristo perante a congregação. Isso é, digamos, é um escândalo, na minha opinião. É um absurdo que nós vamos ver aí e vamos examinar. O sacerdócio é um escândalo, é uma barbaridade e que o cristão não pode contemporizar. Não há como contemporizar com uma religião que se assemelha muito mais ao paganismo, digamos, as religiões da época do Império Romano, do que qualquer coisa à proximidade do cristianismo que foi ensinado e que nós aprendemos um pouco mais nesta manhã. É o mesmo sacerdote, Jesus Cristo, de quem realmente o ministro, esse ordenado, faz às vezes. Ou seja, ele está ali representando pessoalmente a Jesus Cristo como o Redentor. Isso, irmãos, isso é um total escândalo. Não há como se contemporizar ou conviver com isso. E não existe nenhuma base possível na palavra de Deus. Então nós vamos, eu vou até trazer alguns elementos bíblicos, mas tentar fazer crítica de exegese, que sempre é péssima dentro desse elemento, são exegeses que desprezam o contexto, retiram palavras do ambiente na condição que estavam, usam versões absolutamente péssimas, como a Vulgata do Jerônimo, péssima tradução, que inverteu e alterou o significado de palavras essenciais, como arrependimento e metanoia, que é mudança de mente. Então, a colocação é que tentar fazer um debate, vamos dizer, de análise de texto para discutir a respeito do romanismo e da sua sustentação, digamos de uma maneira bastante simples, é uma perda de tempo, porque não há como se comparar coisa com coisa. Pois não, dona... Perfeito. Tem um microfone, por favor? É só uma dúvida. O povo católico, o povo romanista, eles têm conhecimento disso, de que o padre lá na frente é Cristo? Porque eu não sei, eu fui católica, cresci lá, nunca soube disso. Eu não sei se o grosso dos fiéis do romanismo tem noção que aquele padre que está ali está sendo o próprio Cristo ali. A pergunta que a senhora nos fez aí, fez uma outra vez também, uma outra ocasião, essa eu não posso responder, eu não sei o que passa no coração do católico romano ou de outra pessoa, mas o que eu posso afirmar é que isso está digamos, dentro do catecismo, que é ensinado para todos os fiéis, inclusive para cada uma das crianças ou dos adolescentes que vão fazer a confirmação, o crisma, é dado aulas a respeito do tema. Então, o que eu posso dizer, o que devemos fazer? O que nós devemos fazer é instruir os católicos a palavra de Deus, revelar a palavra para eles. Para uma avaliação de uma pessoa que está examinando essa questão, o absurdo que nós vamos ver em seguida, os absurdos, são de tal natureza que podemos, digamos, supor
que os seguidores, os adeptos do catolicismo, são eles ignorantes. Eles não sabem a quem eles estão seguindo. Agora, os padres, o clero, não é ignorante. Eles sabem, eles têm... Para se tornar padre é necessário mais de 5 anos de estudo. Eles fazem um estudo equivalente a uma pós-graduação para poder receber, digamos, a sua ordenação. Eles se estudam profundamente o tema. Então, o clero da Igreja Católica Romana não é ignorante. Isso eu afirmo com tranquilidade por leitura que eu fiz. Agora, o fiel, o adepto, pode ser ignorante e frequentemente esquecido, né? Ele despreza o que ele ouviu. Mas aí é a conclusão minha, eu não posso afirmar, não sei o que passa no coração de um adepto do catolicismo. Isso, digamos, sinceramente, agora que a nossa função, como foi feito, é evangelizar e esclarecer quem é Deus e qual é a sua palavra de revelação. Porque o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que nós tentarmos convencer uma pessoa, um umbandista ou um espírita, que eles estão equivocados. Tem que ser trazida a informação, declarado. Assim, eu vou me deslocando aqui e saio do quadro. Então, a colocação é que o nosso papel, entendo eu, entre com os católicos romanos, é o mesmo que nós devemos seguir para os praticantes de Umbanda, para os praticantes de Espiritismo, para qualquer praticante de uma religião que não tem Cristo como a cabeça e como o Redentor. E esse estudo que está sendo feito aqui do romanismo nos demonstra. Nós não estamos tratando aqui de um grupo em que são irmãos fraternais mal instruídos. Por exemplo, podemos dizer que o sistema de administração e episcopal dos episcopais, né, por exemplo, que metodistas, que o bispo e a falta de presbíteros e vamos dizer, a submissão da congregação, digamos, a uma direção paroquial é equivocada, mas eles são irmãos na fé porque aceitam Cristo como Salvador e como o único meio digamos, de chegar a Deus. Agora, também os luteranos são episcopais. E tem muitos outros que nós conhecemos. Agora, no catolicismo romano, minha irmã, eles não são cristãos, na minha opinião. Aí, no serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio... Veja bem, eu vou trazer isso para deixar claro nas nossas mentes que o que está sendo ensinado no catolicismo, o sacramento da ordem é o escândalo, na minha opinião, dos escândalos de toda essa sequência que nós estamos vendo. E o ministro é o próprio Cristo que está presente na sua igreja, na paróquia. O padre é o Cristo. Então ele assume a autoridade e todos os poderes, como nós vamos ver, de Cristo. Como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. Irmãos, aqui, digamos, esse tipo de questão é a expressão que nós podemos usar, como Paulo usou, é um anátema. Isso é um absurdo, totalmente inaceitável. E é o que faz parte do catecismo e que eles ensinam para os seus fiéis, que possivelmente não compreendem a extensão do erro que eles estão adentrando. A igreja é o que a igreja, veja, a igreja exprime. Quando diz que o padre, em virtude do sacramento da ordem, age em persona Christi capitis, ou seja, na pessoa de Cristo, o cabeça da igreja. O padre é Cristo na Igreja Católica Romana, na missa. E diz lá, é o mesmo sacerdote Jesus Cristo de quem realmente faz as vezes. Aí poderíamos aqui na minha opinião, encerrar a nossa aula aqui e concluir. Isso daqui é um absurdo, é desnecessário seguir nessa sequência, mas vamos tratar de mais alguns elementos para nós nos instruirmos e poder orientar e evangelizar as pessoas que estão no romanismo. Aí seguindo esse item lá da extensíssima sequência do catecismo, se realmente o ministro é assimilado ao sumo, veja, assimilado, ele assume a
pessoa, né? Digamos, aquele senhor, aquela pessoa, em virtude da consagração sacerdotal, ou seja, aí é a primeira entrada, torna-se sacerdote. Nós vamos ver um pouco mais adiante, no Novo Testamento, o único reconhecido sacerdote é Jesus Cristo. E a nação dos crentes, como eu li no texto, é sacerdotal. Nós estamos em condição de nos aproximarmos direto a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, nós fazemos as nossas orações diretamente a Deus. Não é através de um santo, da Virgem Maria ou de algum outro indivíduo. É diretamente a Deus por Jesus Cristo. Absolutamente necessário, como todos os irmãos já sabem, que quando nós oramos a Deus, nós devemos estar bem claro na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos orando a Deus através de Jesus Cristo. Nós não estamos indo diretamente a Deus. Seríamos nós consumidos pela perfeição divina se nós nos apresentássemos diretamente a Deus, pecadores que somos. Mas através de Jesus Cristo, pelo manto de Jesus, nós nos apresentamos a Jesus Cristo. O padre assume a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo sai do caminho do padre ou do romanismo. Cristo é a fonte de todo sacerdócio, etc. E eles vêm com certas afirmações para confundir a mente de um observador incauto, né? A pessoa que não estuda, não vê com atenção o que está escrito, ela acaba sendo iludida por frases de efeito. Pois não. A Vera, por favor, a nossa irmã Vera. Acho que então a gente deve ver o romanismo, não fala assim, não são cristãos, eles tentam desconstruir Cristo, isso é anticristo mesmo, né? Eu não entendi a sua pergunta, desculpe. A gente não, acho que em referência ao romanismo, é melhor do que dizer não são cristãos é o islamismo, Umbanda. No caso do romanismo, acho que é melhor a gente dizer, perceber mesmo que são anticristo, porque eles tentam desconstruir Cristo, né? A questão comum, semelhante ao que nós tínhamos comentado um pouco antes na pergunta anterior, é que o fiel, né, o adepto do romanismo, ele não é parte do clero, como nós vamos ver, ele é fiel, ele recebe as bênçãos, ele se declara como tal. E agora, o anticristo é quem dirige e que leva as pessoas ao erro. Anticristo é o clero, é o Papa. E esses estão levando... Lembra aquele texto de Jesus Cristo, não? Quer dizer, aqueles que, digamos, desviarem um dos meus filhos, desses, vamos dizer, jovens, do ponto de vista não bem instruídos, melhor que ele não tivesse nascido. Porque vai ser julgado, vai ser condenado e vai receber uma pena que Deus vai dar para aquele que desviou uma das criaturas. Aí esse sacerdócio, como diz, é ministerial, é um ministério. O sentido é uma ação contínua e o sacramento da ordem comunica. Aí veja, comunica um poder sagrado que ele recebe, poder de Cristo. O sacerdote católico romano, o padre, bispo, cardeal e papa, são todos padres, porque é necessária a ordenação do presbiterato do padre para seguir dentro da carreira, digamos, católica romana. Então, eles recebem um poder sagrado que não é senão de Cristo. Eles recebem o poder de Cristo. Não é que Cristo nos atende pelo seu poder, que nós temos condições de pedir a Cristo, como na nossa oração, em nossas orações, que Cristo atue em alguma circunstância ou pessoa. É o padre, é o ordenado que atua com o poder de Cristo. E aí diz lá, os presbíteros ordenados pela ordenação à ordem do presbiterato estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental. Daí a razão que nenhum padre é processado. Isso daqui é uma íntima fraternidade e que nós vamos ver mais adiante, perpétua.
O padre pode ser afastado da paróquia, ele não pode ser retirado da sua condição de sacerdote sagrado. E isso digamos, não é um dilema, mas nós temos visto que como a Igreja Romana encaminha essa situação. Uma pessoa validamente, aí vem essa afirmação, validamente ordenada, porque tem lá todo o processo de legalidade, não tem que ser assim, assim, assado. Se tudo for cumprido, então o ato é sacramental. O ato faz a pessoa, aquele ato faz o sacramento, aquele ato faz a transformação, o milagre da transformação. Então, pode ser dispensado, por motivos graves, das obrigações e funções decorrentes da ordenação, ou até proibidos pelos demais de exercer. Mas não pode voltar atrás a ser leigo. Ele permanentemente se tornou um sacerdote. No sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação fica para sempre. Ou seja, para sempre aqui, imagino eu, não fui examinar o texto, talvez pela eternidade. Então, na visão romanista, na eternidade nós vamos ter uma ordem sacramental entre os que estão no céu. A vocação e a missão recebida no dia da ordenação, no ato ordenador completo, marcam permanentemente. E aí, o sacramento da ordem, isso é a autoridade da tradição. Não tem os textos usados são de péssima exegese, não se sustentam numa análise da primária. Segunda verificação já não sustentam, palavras tiradas de contexto, etc. Então, a sustentação que se tem sobre isso é absolutamente na tradição. E que criou essa classe sacerdotal. E que tem a classe sacerdotal, a autoridade de Jesus Cristo, subordinados ao Papa. E uma vez padre para sempre. É sacerdote permanentemente, perpetuamente. Então, a colocação pode ser até colocado num mosteiro, aprisionado em algum lugar, mas continua sacerdote. Se porventura ele for atuar em alguma missa por alguma razão, ele tem autoridade para convocar Cristo. A origem do erro que nós estamos examinando aí, isso daí é interessante. Porque na Igreja Católica, Apostólica, Patrícia, ou seja, no primeiro século depois de Cristo, e na sequência, os diáconos e os presbíteros e bispos eram eleitos pela congregação, como a nossa prática evangélica cristã da Igreja Presbiteriana e de outras, que tem esses ofícios. E eles eram eleitos pelo povo de Deus. E o povo de Deus, através da ação do Espírito Santo em cada uma das pessoas, pode reconhecer a vocação dos membros que participam daquela comunhão. Essa vocação se torna perceptível para o crente em Jesus Cristo, participando do corpo de Cristo numa igreja local. Então, nós acompanhamos as pessoas que estão, digamos, participando da nossa comunidade e nós podemos identificar isso por ação, através do reconhecimento que recebemos por oração e percepção do comportamento, um discernimento que se faz em nossa mente das pessoas que têm vocação para o diaconato, para o presbiterato e para tanto a regência quanto a docência. Ou seja, tem alguns que são evidentemente presbíteros regentes, eles administram bem, trabalham bem com as pessoas, são bons, se aprofundaram no conhecimento da palavra, e tem outros que têm o dom particular que Deus outorga a algumas pessoas de bem interpretar e apresentar a palavra. Então esses são os docentes. E não são Jesus Cristo perante a congregação. São crentes pecadores, necessitados de Jesus Cristo para a sua salvação, transformados pelo Espírito Santo e que, lamentavelmente, nós, oficiais
pecamos, desobedecemos a Deus, mas nos arrependemos pela ação do Espírito Santo em nossas mentes e vontade. Aí, o Cipriano de Cartago lá, que era vamos dizer, um oficial, um presbítero no século III, ele morreu lá numa perseguição contra os cristãos, lá por volta do ano 260, mais ou menos. E ele registra nessa carta aí que ele mandou para uma outra igreja, que é de origem divina o procedimento de eleger bispos na presença de todo o povo, para que o aprovem. O povo tem o poder de escolher o bispo dignos e rejeitar os indignos. Veja, digamos, o reconhecimento da igreja de cristã, nos primeiros 2 a 3 séculos do cristianismo, era oficial, diácono, presbítero ou bispo, dependendo digamos, da maneira que, se grego ou latim, eles elegiam pelo reconhecimento da vocação da pessoa no âmbito da congregação. E não era indicado por terceiros, nada disso. Aí, lá em Elvira foi um concílio ali na Península Ibérica, regional, ele não foi ecumênico, lá por mais ou menos na 313, mais ou menos pelo ano 300, antes de 330. E aí eles inventaram, desculpa a expressão, mas inventaram a questão da eleição ou nomeação pelos bispos de oficiais. Então, isso foi lá em Elvira. E aí quem passou a escolher eram os concílios, né, formados lá pelos presbíteros, e não pelos diáconos, mas pelos presbíteros e bispos. Isso foi se formalizando até o século V, e quando se desenvolveu, chegou ao ponto lá no século VIII, etc., que aí passou a ser um poder político. Quem escolhia bispo e presbítero era até imperador, né? O Carlos Magno lá fez toda uma série de indicações lá no ano mais ou menos 800. E no século, aí seguiu nessa sequência que nós não vamos ainda, digamos, detalhar, mas no século XII lá, o Gregório VII tem uma história bastante peculiar que já foi mencionado aqui, mas ele editou esse Dictatus Papae, que são os decretos do Papa, onde tinham haviam 27 afirmações sobre o poder, competência, autoridade do Papa no domínio eclesiástico e secular, espiritual e secular, nos dois campos. A Igreja Romana foi desenvolvendo um conceito, digamos, alguma doutrina, que a Igreja tem poder sobre o século, ou seja, ela tem a autoridade de Deus para dirigir todo o povo, seja ele filiado ou não, fiel ou não, inclusive sobre os povos pagãos também, não é só sobre os membros da igreja. A autoridade romanista é sobre o mundo. Então é basicamente essa visão que já estava vigorando e faz parte aí dessas 27 afirmações que o Gregório VII aí fez publicar. E aí diz lá que tudo isso foi recebido lá através de Pedro por Jesus Cristo, obviamente, quimera, como nós vimos aí, isso aí não tem fundamento bíblico, tem prática aquela história de você afirmar uma mentira, digamos, continuamente, até o pessoal aceitar como sendo verdade. Afirma, não volta atrás. A Igreja Católica não volta atrás em nenhuma dos erros que cometeu. Ela faz ajustes, etc., mas ela nunca diz que o anterior foi um erro, né? Agora é uma nova revelação, algo que a tradição passou para o Papa atual, que pode agora dar bênção sobre, digamos, ajuntamentos de duplas homossexuais. Então, essa questão aí é uma interpretação do Papa. E ele está falando isso com a autoridade de Papa. Ele não está. Vai haver disciplina dentro do clero aos desobedientes. Com base nisso, ele estabeleceu, no Dictatus Papae, ele estabeleceu o Gregório VII, estabeleceu a estrutura da Igreja Romana, e aliás, funcionando até hoje. E é uma hierarquia monárquica. E no ápice da monarquia está o Papa. E aí vamos ver, digamos, a afirmação que vem dessa questão. O sumo pontífice é o Papa, né? O Papa.
O Papa, o detentor das chaves do reino, tem o tríplice poder da hierarquia, o poder que vem de Deus. Não é Jesus Cristo que está dando aqui Papa, é Deus. Né? Jesus Cristo já ficou, digamos, colocado de lado, é diretamente de Deus. O poder de santificar, ensinar e governar. Tudo aqui tem a ver com toda a atividade nossa eclesiástica e a nossa condição de vida. O Papa é que ele, pelos sacramentos, ele torna uma coisa santa, pelo ensino, ele diz como deve fazer e ele tem o poder de governar, inclusive de disciplinar ou suspender disciplina. Em todo o universo, todo o mundo. Cristo e o Papa formam uma só cabeça. É o que afirmava lá do Tractatus Papae. Ele, o Papa, não é julgado por ninguém, somente por Deus. Então os dois, o Papa e Cristo no céu, o Papa sobre a igreja e com um poder sobre a terra. Então esse é, digamos, a afirmação que se fez, que é a base da estrutura da Igreja Católica Romana. Aí vinha, digamos, nessa ordenação que foi feita nessa 1174, se não me engano, os bispos vêm em segundo lugar, os bispos já são uma categoria superior, uma segunda ordenação sobre os padres, os presbíteros em terceiro lugar, estes são os padres. A partir do presbiterato e episcopato são as duas categorias que determinam o grau de sacerdócio. O diácono não é sacerdote. O diácono abaixo dos bispos, a quem eles devem plena isso, foi lá 1174. Os religiosos não ordenados que vinham em seguida, os monges e, finalmente, os leigos, a base da pirâmide. E eles devem obediência às categorias superiores. Então, a reforma gregoriana, efetivamente, criou duas categorias de adepto. E eu não vou chamar de cristão, irmãos, não podemos chamar de cristãos. São adeptos a esta religião romanista. E o clero tem o poder e os leigos estão em submissão, devem obedecer. Atualmente, na Igreja Católica, ela continua seguindo a mesma estrutura que foi estabelecida lá pelo Gregório, lá no século XII. E tem hoje o clero ordenado, que é composto de presbíteros, bispos e o Papa, são no mundo inteiro mais ou menos 460 mil pessoas. Aí tem o Papa, que é o sumo pontífice, o chefe da igreja, Jesus Cristo é o chefe do Papa, mas o Papa responde diretamente para Deus, como nós vimos lá. Digamos, existe essa condição. Os cardeais são conselheiros do Papa, que são mais ou menos esses, 240 pelo mundo. Cardeal, ele é conselheiro, ele é bispo, não é uma nova categoria, mas é uma função de conselheiro do Papa. Tem os arcebispos lá, que é uma categoria um pouco superior, de algumas cidades são considerados, ou regiões, arcebispados lá, como Roma, tem inclusive Antioquia, que foi, digamos, uma das pentarquias do fim do primeiro milênio, que tinham lá 5 grandes igrejas, entre elas estava Roma, Constantinopla, Jerusalém, Alexandria e Antioquia fazia parte da pentarquia, que eram os grandes bispados antes do século 1000, do século X, né, ou 9. Aí vem os bispos, que são no mundo 5.600, os presbíteros, os padres, que são 408 mil, isso é número redondo mais ou menos aí depois de 2020. E os diáconos, que são auxiliares. Você veja que são bem menos aqui, são, digamos, pensa-se que seria uma coisa proporcional, não. Os diáconos, que são os auxiliares, são aqui 11%, 12% do que tem de padres e sacerdotes. E aí tem os ministérios não ordenados. E tem os adeptos. Os ministérios são 3.600.000 aí, que nós vamos ver de muitas pessoas que atuam, eles não são ordenados. E os adeptos, os fiéis, é 1.300.000.000. E tem mais ou menos 220 mil paróquias no mundo. Então, aqui no ministério não ordenado, tem abade, as abadias, os mosteiros,
os conventos, eremitérios, catequistas, missionários leigos, ministros eclesiais leigos. Esse, digamos, não, nenhum deles pode, digamos, ministrar missa, né? Não pode fazer isso, mas eles podem fazer uma série de atividades internas da igreja. E esses 1 bilhão e 300 milhões, a base da pirâmide, são os leigos. Esses, como diz lá, até hoje têm que obedecer. Os outros instruem e ordenam e esses obedecem. Bom, agora vem o escândalo absoluto, que é o sacerdócio católico romano. A ordem é o sacramento graças a qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua. Então, os padres e os bispos, eles, particularmente os bispos, eles são sequência, eles são continuação de apóstolos, eles são apóstolos de Jesus Cristo. O apóstolo, lembra, era quem testemunhou, a quem foi confiado. Inclusive tinham os apóstolos, os escolhidos por Cristo, eles tinham um poder especial para especificamente determinar e deixar claro que o Cristo tinha vindo. Aquele era o Evangelho, aquela é a revelação que Deus havia feito conclusiva a respeito da sua vontade. Os bispos podem continuar interpretando alguma coisa, como eles fazem através dos concílios ecumênicos, criando, ou se dando conta, como eles dizem, passando a se dar conta a respeito de uma vontade de Cristo que não tinha sido revelada até então, ou pelo menos não tinha sido conhecida. Estava lá guardada, digamos, no subconsciente coletivo. E tem lá a ordem do sacramento, tem ministério apostólico, hein? Ministério apostólico. Irmãos, aqui, digamos, isso para os cristãos mais radicais, isso era fogueira, né? Então, digamos, esse tipo de afirmação, obviamente não é o caminho que nós fazemos, nós temos que chamar arrependimento. A pessoa, preste atenção no que você está afirmando ou crendo. Isso aqui é um gravíssimo equívoco. Pois bem, esses doutores da lei, todos os doutores da lei, afirmam isso para, digamos, a congregação dos leigos. É o sacramento do ministério apostólico. E tem 3 graus: episcopado, presbiterato e diaconato. O sacerdote é ministerial. O encargo que o Senhor confiou aos seus pastores do seu povo é um verdadeiro serviço. O sacramento da ordem comunica um poder que é de Cristo, poder sagrado. Em virtude do sacramento da ordem, os sacerdotes participam das dimensões universais da missão confiada a Cristo aos apóstolos. Lembra lá que os apóstolos iriam governar junto lá com Jesus Cristo e seriam julgar o povo de Israel, e houve aquela primeira debate lá entre os apóstolos, quem quer sentar à direita, à esquerda de Jesus Cristo, etc. Então, aquilo era especificamente para os apóstolos. E Jesus Cristo deixou bem claro: vocês vão ter um grande encargo por terem sido escolhidos por isso. E tiveram mesmo, do ponto de vista pessoal, né? O dom espiritual que receberam na ordenação prepara-os não para uma missão restrita, ou seja, não é só local, de avisar algumas pessoas. Quem sabe nós sermos o intermediário de levar a palavra para a ação do Espírito Santo sobre uma pessoa. Essa é uma grande bênção. Nós não transformamos ninguém, não é o nosso poder que transforma, mas nós somos os vetores, nós levamos a mensagem de salvação. Não há quem pregue, lembra? Pregamos e o Espírito Santo, Deus, transforma. Isso é algo absolutamente divino, a transformação. Por quê? Porque é da vida. Vida só vem de Deus. Então, uma pessoa morta espiritualmente só vai viver se o Espírito Santo, se Deus atuar nela. Não é um ato mágico, não depende de algum tipo de ação, digamos aí, organizada. O dom espiritual, não para uma missão limitada, mas para a missão da salvação. O padre é quem salva, não?
Esse sacramento configura o ordenando com Cristo por uma graça especial do Espírito Santo, a fim de servir de instrumento de Cristo em favor da sua igreja. Pela ordenação recebe-se a capacidade de agir como representante de Cristo, cabeça da igreja, na sua tríplice função: sacerdote, profeta e rei. Padre, sacerdote, profeta e rei. Agora vamos ver, né? E aí, como eu disse lá, aqui, irmãos, dentro aqui do nosso ambiente da classe escola dominical, esses absurdos não têm nenhuma sustentação na palavra de Deus. Não. Nada no Novo Testamento pode sugerir, digamos, a quantidade de barbaridades que nós estamos vendo até agora. Isso daí foi, digamos, foi uma pequena quantidade, foi digamos, uma filtração de algumas das coisas que são ensinadas para o leigo, para o fiel, digamos, no catecismo, que é, digamos, a instrução de leitura deles. O catecismo é distribuído entre está disponível na internet, em qualquer lugar, para todos os leigos, os adeptos do catolicismo. A Bíblia já nem tanto, porque é meio complicada, etc. Ainda mais na versão do Jerônimo, fica mais complicada ainda. Pois não. Freira tem alguma ordenação? Freira tem alguma ordenação? Não, ordenação... Não, mulher não é ordenada. Elas não recebem nenhuma ordenação. Naquele item que eu mostrei atrás, são os ministérios não ordenados. Nenhuma freira tem ordenação, nem de diácono, ela não, as mulheres... E, aliás, é um ponto bastante interessante. Em algum lugar que eu li, tem aparentemente, nessas ordens femininas, etc., tem mais de 750 mil mulheres que servem a Igreja Católica em ministério. E algumas delas, elas são, digamos, elas ficam enclausuradas pelo resto da vida, por razões diversas, se dedicando a alguma tarefa lá, e frequentemente de servir os outros mosteiros ou coisas como essa. Então, a situação peculiaríssima é que digamos, o tratamento de pessoas enclausuradas é bastante severo, é um tipo de, digamos, de penitência terrena. E não existe nenhuma organização de direitos humanos que vai examinar isso. É uma peculiaridade, curioso, que não há interesse de ir ver o sofrimento que essas pessoas estão passando sob o tacão da Igreja Romana. Na direção da missa, aí é um problema principal. E aí eu coloquei duas interrogações, porque, digamos, é incompreensível essa colocação. Na direção da missa, o padre convoca Jesus Cristo a comparecer na condição que ele estava na cruz. Jesus Cristo ressuscitou, como que ele pode voltar para a cruz? Isso é aceito sem debates. Vou me acertar aqui. Eu vou pedir para os nossos irmãos aqui marcar um lugarzinho no chão onde eu devo ficar, né? Particularmente os meus colegas aí, professores, eles são mais disciplinados. Então, ele convoca na condição que estava na cruz para dar sequência ao sacrifício redentor. Como, senhor, alguma pessoa que lê o texto bíblico pode... Obrigado. Vou bloquear o meu movimento aqui. Pois é, são as dificuldades de pessoa que não tem a vocação de ensinar, tem que aprender, né? Então, mas seguindo, irmãos, a colocação é, esse, para mim, digamos, foi a coisa a mais escandalosa possível de alguma pessoa com qualquer discernimento em afirmar. E não é digamos, um pároco de alguma igreja distante, desconhecida, que está sem textos nenhum para ler. Isto daqui foi organizado pelo Vaticano II, a partir de 1962. Ali há toda a liderança instruída do romanismo. E eles atualizaram toda essa ordenação de catecismo para os fiéis da Igreja Católica Romana. É para eles lerem
e praticarem. Não é necessário entender no ponto de vista católico romano, mas tem que praticar, tem que fazer aquilo. Porque é o ato que tem o peso, né? É o ato. O sacramento funciona porque a água foi espargida ou foi colocada 3 vezes na cabeça da criança, tem que ser 3 vezes, cada vez fala o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aí cada vez joga uma água, e aí funciona o batismo. E se o padre não levantar lá o vinho, ou se ele não fizer uma oração, uma prece invocativa, o milagre da transformação, da transubstanciação não acontece. E aí, no transcorrer da missa, o padre realiza um milagre. Ele transforma, toda a missa tem milagre. Primeiro, o absurdo de convocar Jesus Cristo para ele voltar para a cruz no estado que ele esteve até enquanto ele estava na cruz, na morte, que foram 3 dias. Então aí se encerrou, digamos, o processo de justificação. Jesus Cristo ressuscitou. Não existe Jesus Cristo morto. No humanismo tem o Jesus Cristo Espírito, Filho de Deus, natureza espiritual, tem o Jesus Cristo homem, que são a mesma pessoa com 2 naturezas, e tem o Jesus Cristo morto. Não sei como, qual natureza, mas não é a ressuscitada. E mais, o padre, veja, adquire o poder divino de perdoar pecados. O padre perdoa. Ele está na pessoa de Cristo. Ele perdoa pecados. Aí dá a penalidade, ele dá a demonstração do arrependimento e a carga pelo pagamento do ato de rebelião. E ele, então, nessa condição, 30 Ave Marias, não sei o que, tal, tanto Padre Nosso, etc., ou suba a escada ajoelhado, 400 degraus, ou leve uma cruz até algum lugar. O padre adquiriu o poder divino de dar sentença sobre o pecado. Era a sentença do Senhor. Você está pecando, e aí você tem que cumprir esse pagamento, e no cumprimento desse pagamento, está perdoado. Quer dizer, e aí eu, fiz bastante sintético, contradições com o Novo Testamento. Título de Papa, veja bem, quando os irmãos podem ler o Novo Testamento cautelosamente, não vão encontrar nada de Papa, Vigário de Cristo, Santo Padre, Sumo Pontífice. Não existe essa denominação. Não existe nenhuma versão, sequer nessa específica e especial tradução que o Jerônimo fez, chamado Vulgata. Nem nela existe isso. Sacerdote, que é uma palavra em grego chamada ireus, nunca foi usado no Novo Testamento em relação aos líderes e oficiais das congregações. Então, não tem essa aplicação, ireus ou sacerdote, para qualquer um dos personagens registrados no Novo Testamento, exceto Jesus Cristo. Mas é usado em referência aos cristãos, como nós vimos aquele texto inicial, lá em Pedro, e também no Apocalipse. Mas eles é uma nação de sacerdotes. O povo de Deus, escolhido antes da criação do mundo, foi escolhido para dar adoração e glória a Deus, o povo. E eles têm um cabeça, que é Jesus Cristo. Este é o sumo sacerdote da nossa convicção, do cristianismo. Nós todos, corpo, somos sacerdotes no sentido de estarmos praticando e fazendo aquilo que Deus deseja, mas não estarmos intermediando qualquer outra pessoa para junto de Deus. Não existe, nós não intermediamos a ninguém. O único que é intermediário é Jesus Cristo, e que nos permitiu, pelo seu sacrifício, que nós nos apresentemos a Deus, porque somos justificados por Jesus Cristo. A justificação de Jesus Cristo tem natureza eterna, perpétua, desde já, com o pecado em cada um de nós, e na ressurreição, sem pecado. Jesus Cristo é o nosso cabeça, e nós somos corpo. E esse corpo chama-se sacerdócio universal, é nação de santos.
quando Cristo usou a palavra de sacerdote, ele sempre falava a respeito da antiga instrução do Velho Testamento. Sim, na dispensação, vamos chamar hebraica, né? Pedro, Paulo e João se chamavam servos, embaixadores, apóstolos, presbíteros, ministros de Cristo, mas não sacerdotes. Não existe nenhuma sequer sugestão que eles tivessem intenção de chamar isso e não usaram a palavra. E a Epístola de Hebreus, que todos nós conhecemos, ela tem assim como, digamos, um objetivo de instrução, né? um conteúdo dele é assegurar a abolição do sacerdócio judaico e o cumprimento da função sacerdotal por Cristo em Cristo de forma definitiva. E ele é o antitipo do sumo sacerdote, porque ele faz infinita oferenda de si mesmo, uma oblação que os sacrifícios do templo eram tipos, como nós sabemos, proféticos. E foi assegurar esse objetivo a abolição do sacerdócio judaico. Jesus Cristo aboliu, ele deixou obsoleto toda aquela forma de atuação. E a cumprimento do sacerdócio perfeito que foi feito através de Jesus Cristo. Ele faz, aí nós temos essas afirmações que eles entravam várias vezes, como nós lembramos, ofereciam sangue de animais, etc. E ele entrava com frequência. Agora, Jesus Cristo entrou, veja, uma vez, e a porta e o véu se abriu. A porta dos Santos foi aberta porque foi pago a dívida que nós tínhamos perante Deus. Então agora nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então morria, obviamente Jesus Cristo não teve sucessor, quando morria um sacerdote judaico, o sumo sacerdote, era nomeado outro, e o sacerdote que foi transferido para Cristo, e através dele todos nós, crentes, temos o acesso e podemos nos aproximar do trono da graça de Deus. De uma forma dinâmica, vamos chamar assim, é o que tinha a comentar. Alguma pergunta, irmãos? Eu fui... Pois não. Eu fico pensando como fica a cabeça dos padres quando eles pecam, eles se perdoam, um perdoa o outro, como é que fica? Exato. Sim. Então existe a provisão no catecismo e lá no livro de instrução e de ordem lá deles. Se, por exemplo, no caso, o celibato, é uma instrução para não casar, não é abstinência sexual, não casar. Deixa bastante claro isso, que no catolicismo romano, quando se fala de celibato, não é a pessoa se abster de qualquer relação sexual. Existem pessoas que sim, se abstêm por votos. Mas o celibato é a proibição de casamento. A relação sexual que tenham, ela é um pecado e tem a instrução específica dentro das milhares das instruções romanas, em que se ele confessar isso para um fraterno padre, e o padre vai dar então o que ele deve fazer para pagar por aquele pecado, e o tema está resolvido. Os dois continuam sendo padres, e não há como remover o sacerdócio. Pois não? Ainda na rasteira da pergunta da Vera, e mesmo para aqueles padres que foram pegos em flagrante, em pedofilia, mesmo assim, não interessa o... Eles continuam padres, né? Irmã, a fornicação é condenado por Deus desde da queda do Caim, né? Da ação do Caim e de todos os filhos de Caim. Então, essa questão da fornicação, particularmente homossexual, ela é tão, pecaminosa quanto uma fornicação com uma mulher ou com uma criança, etc. Qualquer uma dessas fornicações, o padre apresenta o seu arrependimento perante um fraterno sacerdote, e esse deve, inclusive, ele pode e deve perdoá-lo, porque até mesmo a condição dele de ser o representante, pessoa de Cristo, é perpétua.
Ele está falando ali com o irmão Cristo. É um escândalo, irmãos. É um escândalo para... E a colocação é que nós devemos conhecer isso para poder instruir as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para receberem o evangelho da salvação. Por que no catolicismo... Eu não entendi o começo da frase. Por que no catolicismo as freiras são chamadas de mulheres de Cristo? Elas usam inclusive aliança de casada. Onde eles se baseiam para isso? Eu sinceramente não ouvi, eu não estou ouvindo bem. É assim. As freiras? As freiras usam aliança de casada, porque dizem que se casaram com Cristo. Sim, aliás, elas são casadas com Cristo. Mas onde eles se baseiam para isso? Se baseiam em alguma... Não é na Bíblia, porque a Bíblia... Mais uma pergunta, irmã, que eu não vou poder responder. Essa daí porque eu não investiguei. Eu confesso que eu não fui procurar. Aliás, é um ato conhecido por todos nós, etc., é que quando as freiras fazem a sua declaração e compromisso de dedicação a alguma ordem e alguma condição, elas recebem uma aliança de casamento, que seria o casamento com Cristo. Algo em si já, digamos, escandaloso. Ali seria um harém, né? Quantos milhões, bilhões de mulheres casaram com Cristo? E a colocação é que, biblicamente, não é o ato sexual, como Jesus nos instruiu, não é o ato sexual que determina o adultério, é a intenção. Casamento é uma união de corpos. Na minha interpretação, o catolicismo está propondo que todos esses milhares, milhões de mulheres se tornem adúlteras, e com Jesus Cristo. Agora, a base desse outro absurdo, eu não vou investigar, mas eu posso comentar que é definitivamente antibíblico. Na Bíblia condena claramente isso. E a intenção de casar-se com Cristo, absurdo. Então, irmãos, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou pedir para o presbítero Fábio para ele fazer uma oração para nós. Santo Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por dia de hoje. Esse é o último dia desse ano, Senhor, e faz com que nos relembramos a nossa vida durante o ano que passamos, que possamos refletir sobre a nossa vida e para que o ano que vem possamos planejar, como todo ano fazemos, mas que o Senhor esteja nos abençoando para que nós possamos ser mais santos, caminhando no caminho da santificação e lembrar que nós somos, através da graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos como nós temos, podemos chegar a Ti e nós também podemos ensinar a Tua palavra e também nós podemos, Senhor, cultuar a Ti, Senhor, sendo todos nós Teus filhos e Teus herdeiros do reino do Seu reino, Pai. Amado Pai, que estamos aprendendo através dessas aulas sobre humanismo, e eu principalmente, que não sabia nada do catolicismo, estamos em humanismo, estamos aprendendo muito, que esses conhecimentos nos ajude para que nós não sejamos enganados e que possamos realmente seguir a Tua palavra, seguir o caminho certo,
que realmente é o caminho que o Senhor nos ensina através das palavras, Senhor. Que nós possamos sempre permanecer na luz e refletir a Tua luz, Senhor, para este mundo, que nós possamos ser reconhecidos pelo mundo como Seus filhos e que através de nossos atos e através transmissão da Tua palavra, que possamos realmente alcançar os Seus eleitos para a luz do Pai. Amado Pai, Te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.